Isso aqui. Olá, nobres companheiros, amigos. É uma felicidade mais uma vez poder estar aqui com vocês, compartilhando a alegria do nosso Deus de poder estar diante desta lição tão linda, tão especial. Já fiz a meditação da lição desta semana. Nós estamos na lição de número 3 do terceiro trimestre de 2020, já estamos em julho. Olha aí que beleza, que vitória para você que já venceu aí 19 dias do mês de julho. Graças a Deus por isso. Nós estamos para compartilhar, fazer aqui aquilo que Deus está no controle das nossas vidas. Hoje nós estamos com a presença ilustre aí de duas pessoas especiais, a minha filha Esté, que vai estar me acompanhando, me ajudando aqui, e também do Emanuelzinho, que é o meu auxiliar aqui, vai estar fazendo a meditação junto comigo. Não é isso, Emanuel? É isso aí, não é isso, Esté? Tá bom? Um abraço para vocês que já estão acompanhando, e eu quero pedir para você que está participando, que está ouvindo, que está aí assistindo, você pode já começar a compartilhar esse vídeo, você pode se inscrever no canal aí, Diácono Ricardo Carvalho, tá? Você procura aí, você vai achar minha página no YouTube e você vai se inscrever no canal do irmão Ricardo, e você pode estar vendo aí as notificações que chegam toda semana. Tá chegando um vídeo aí do Juvenil e também do Vida Nova, que uma semana sim, uma semana não, eu estou aí lecionando, colaborando, ajudando para o crescimento da obra e também para o crescimento do conhecimento de cada um dos irmãos. É sempre uma honra, quero agradecer a Deus pela vida da irmã Bernadette, pela vida do nosso companheiro, o irmão Roberto, que está aí na frente desse trabalho. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando os meus irmãos que têm feito essa obra com amor, com carinho, com zelo, tá bom? Então vamos iniciar orando. Bondoso e eterno Deus, mais uma vez entramos nos teus atos, ó Pai, para agradecer a Ti pela Tua infinita bondade e misericórdia. Pai, ser conosco nesta lição, nos abençoa, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, intelecto. Pai, abre a nossa mente e que possamos ter a ciência da palavra na nossa mente e no nosso coração. No nome de Jesus, alcança vidas e que essas palavras, Senhor, sejam penetradas aos corações de cada um que ouvir e participar, e que o Teu nome continue sendo glorificado, Pai. Olha só, nós estamos mais uma vez falando sobre a lição, sobre a Bíblia Sagrada, crendo na palavra de Deus, e na lição de número 3 nós falaremos sobre vivendo sem acusação nem condenação. Aleluia! Uma grande realidade já explícita nesse texto, quando nós lemos aqui o título da lição, nós já vemos uma realidade que é declarada pelo próprio Senhor Jesus, e Ele nos ensinou isso. O que foi, irmão Ricardo, que Ele nos ensinou? Ele nos ensinou que existem 4 coisas que acontecem quando nós aceitamos Jesus. Primeiro, perdoados são os nossos pecados. Segundo, existe a justificação pela morte de Jesus Cristo no Calvário. Nós somos justificados para com Deus através da morte de Jesus Cristo no Calvário. Terceira coisa que acontece, isso tudo aqui é automático quando você aceita Jesus. Terceira coisa que acontece, nós somos regenerados pelo poder da palavra de Deus. E a quarta coisa, a única que é um processo, é a quarta, que é um processo, gradativamente você vai alcançando isso. O que é? É a santificação. Então 4 coisas acontecem na vida do ser humano quando ele aceita Jesus como Salvador. A primeira, perdão dos pecados. Segunda, justificação diante de Deus. E a terceira, regeneração. A quarta, santificação, é alcançado gradativamente, dia após dia. Você vai alcançando aí a santificação, até porque ela é um processo de crescimento diante de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé, sem santificação, é impossível agradar ao Senhor. Amém? Olha só, iniciando o texto, nós estamos aqui já por base, o texto é em Romanos 5, versículos 6 a 9 e 8, versículo 1 ao versículo de número 5. O primeiro versículo do capítulo 5, que é o versículo 6, diz assim, ó: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só que coisa interessante, e já nos chama a atenção esta introdução aqui
falando sobre o texto bíblico como base, tá? Olha só, tem uma coisa interessante aqui, ó. Cristo morreu por nós, mesmo nós não merecendo a morte de Cristo, ou seja, nós estávamos condenados pela situação que ocorreu no Jardim do Éden. O Éden foi a casa do ser humano no início da criação, o ser humano foi destituído da sua casa a partir do pecado da desobediência. Quando o ser humano sai, se aparta, o que acontece? Nós estamos condenados a viver uma vida de trabalho, dor, sofrimento, luta, mas acontecem as alianças que nós bem sabemos. O Senhor faz aliança através de Noé, Abraão, até do próprio Adão, fez aliança com ele, para que novamente pudesse haver como é a palavra? Através dessas alianças, Deus fez com que novamente fosse regenerado ou fosse retornado a convivência, o relacionamento, era essa a palavra, o relacionamento para com Deus. É através dessas alianças que o relacionamento volta a ter um contato, a ter um link entre Deus e o ser humano. Então esse é o grande segredo. O que me chamou a atenção nesse versículo 6 é entender que no versículo 6 o Senhor Jesus Cristo nos ensina que mesmo nós estando fora do plano, mesmo nós estando fora daquilo que Deus tinha proposto nesse período, Jesus morre na cruz do Calvário e nos dá a oportunidade de ser salvo, de conhecer novamente a aliança e crer, através da fé, crer que Jesus está para mudar a nossa história, Deus está para mudar a nossa situação. Olha só, no versículo 1 do capítulo 8 diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa interessante, quando nós citamos esse versículo primeiro do capítulo 8 de Romanos, nós estamos vendo mais uma vez o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para escrever essa carta aos Romanos e dizendo, olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não andam segundo a carne. Olha só uma condição sine qua non que o apóstolo Paulo coloca nesta situação e neste texto. Andar segundo a carne dá o quê? O ser humano se aparta de Deus. Quando eu ando segundo a carne, automaticamente quando eu ando segundo a carne, automaticamente eu me afasto de Deus. Não há condenação para aqueles que andam no Espírito, para aqueles que desejam algo a mais vindo da parte de Deus, para aqueles que vivem a mente, o desejo, o andar, o caminhar, o sonhar, o planejar, vive segundo a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu creio no que Deus está colocando nas minhas mãos e diante de mim. Só que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o inimigo, que é o nosso adversário, aquele que luta, que está bramindo como um leão para nos derrubar, ele está aí para acusar você, para me acusar, para nos acusar, para tirar nossa paz, tirar nosso sono, para testemunhar contra nós. Como assim, irmão Ricardo? Testemunhar contra nós? Sim, ele está diante de Deus, ele vai diante de Deus nos acusar, mas existe um que é o nosso advogado e se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos livra, quem nos protege, quem nos sonda, quem nos dá o escape, é Ele quem entra com providência, é Ele quem cuida de nós. Então, está aí a introdução desse texto, que nos chama a atenção, já no início já nos chama a atenção pela riquíssima informação que é da acusação e da condenação, que não existe mais quando nós estamos
em Cristo Jesus. Olha só, o propósito do texto aqui é fazer nós refletirmos que não há acusação alguma quando nós estamos em Cristo Jesus. Embora nós tenhamos pecados, falhas, nós erramos, embora nós sejamos carnes, falhos e pecadores, tenhamos fraquezas, mas quando estamos em Cristo, nós não vivemos condenação e nem acusação. Nós vivemos uma vida de comunhão e de relacionamento com Deus. O propósito dessa lição é entendermos que não há culpa sobre nós. Nós, outrora, éramos condenados a viver uma vida no inferno, uma condenação eterna. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, automaticamente Ele nos dá o escape desta condenação e nos dá a bênção para chegarmos ao reino de Deus e termos uma vida excelente ao lado de Deus. Então está aí o grande segredo. Porque talvez você esteja se perguntando e dizendo: irmão Ricardo, mas eu tenho culpa, eu tenho condenações, eu tenho acusações, as pessoas estão olhando para mim diferente, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo ter uma vida em paz, a minha mente não me deixa em paz, eu tenho sonhado, eu tenho passado noites em claro, há uma coisa que me oprime. Irmãos, não há condenação alguma sobre você, não há condenação nenhuma, não há acusação nenhuma. Por quê? Porque você levantou a mão e disse: eu quero aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. É pela graça, é pelo sangue de Jesus que somos salvos, e é Ele quem justifica nós diante de Deus, que é o seu Pai. Amém? Então, vamos iniciar aqui no tópico 1, falando sobre aliviando o jugo da culpa. O primeiro texto diz assim, 1.1 aí, onde você está vendo, está dizendo assim, ó: a culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado. Olha só, você já estudou ética moral, você sabe o que é certo, o que é errado, você sabe o que são coisas lícitas e coisas ilícitas, você sabe o que é isso. Paulo, escrevendo na sua epístola, disse: olha, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convém fazer. Quando o Espírito de Deus testifica que o que você está fazendo é errado, ele sempre vai te acionar, sempre vai colocar na tua mente, no teu coração, que a prática que você está fazendo é uma prática errada. Então entenda que existe sempre o escape de Deus, existe sempre a segunda opção. Sempre quando você vê um caminho, você vai ver dois, não um. Você vai ver o caminho que te leva à vida e o caminho que não te leva à vida, que é o caminho que te leva à condenação. Sempre Deus vai te dar o livre-arbítrio para você escolher, tomar a decisão. Agora basta você decidir qual é a decisão correta, qual é a escolha correta, qual era o caminho correto. Olha, um certo dia o Senhor falou: olha, tem duas casas aqui alicerçadas, uma está sobre a areia e uma está sobre a rocha. Essa que está sobre a areia, quando vir um ventaval, ela vai cair, mas quando vir essa que está sobre a rocha, quando vir o ventaval, temporal, chuva, sopro de vento, não vai cair, não vai se destruir. A diferença não é a casa, as casas são iguais. A diferença está na base, no alicerce, naquilo que é a estrutura para a casa. Então é isso aí que nós devemos aprender. Ah, irmão Ricardo, uma pergunta: o que é a base para a minha vida? A base para a sua vida é a Bíblia Sagrada. É ela quem te dá o escape, é ela quem te dá a ajuda, é ela quem te fortalece, é ela quem te alimenta. Mas como assim, irmão Ricardo? Porque ela é a própria palavra de Deus. Ela é o próprio Jesus Cristo encarnado. A palavra de Deus está escrito lá em João, que
A palavra de Deus é o verbo. O verbo era com Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o verbo é a palavra de Deus está desde o início de todas as coisas. Não é isso, Estazinha? Sim. É isso aí, tá bom? Então vamos lá. Dando continuidade aqui na lição, esse sentimento não é de alegria, nem nos motiva a ficar alegres e felizes. Esse é o sentimento de culpa, que nos acusa pelo que fizemos. Olha aí, mais uma vez o comentarista está dizendo aqui, fazendo uma reflexão sobre o jugo da culpa que o inimigo quer colocar sobre nós. Nós temos convicção que erramos, pecamos e falhamos. Isso é natural do ser humano. O ser humano, na sua criação, já tem o seu DNA pecaminoso. Agora, o que não pode ser algo que nos tira a paz é a culpa do pecado. Por quê? Porque Deus já entregou o seu Filho por amor de todos nós, por amor de uma nação totalmente pecadora e condenada. E é aí que entra o grande segredo, que a acusação e a condenação não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É esse o grande segredo. Não há culpa e não há condenação sobre você, porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário. Então, se alivie-se da culpa, alivie-se da dor, alivie-se do sofrimento, não deixe isso tirar teu sono, não deixe isso tirar tua paz, porque você já está livre da condenação por Cristo Jesus, tá bom? O tópico 1.2 diz assim, o que o sentimento de culpa pode fazer conosco? O sentimento de culpa pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso, ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser o certo. Outras pessoas justificam o que fizeram, buscando para si argumentos de defesa. Eu já vi muitas situações dentro da Bíblia, fora da Bíblia, na sociedade que vivemos, muitas pessoas justificando erros, falando das suas falhas, falando, tentando explicar por que errou, por que agiu de tal forma, e fazendo uma comparação à Bíblia, a grande verdade inserida na Bíblia Sagrada é que o próprio Deus, ele não está interessado em justificativas. Ele não está interessado em justificação, por que você errou, por que você falhou. Ele não está interessado nisso. Deus está interessado no que o teu coração está querendo expressar diante dele. Como assim, irmão Ricardo? Deus está interessado em você pedir perdão e reconhecer e ter sinceridade que você vai deixar o pecado e deixar a culpa do pecado de lado. Sabe por que eu digo isso? Porque uma grande diferença entre Davi e Saul era essa. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem falho. Errou, foi fraco, padeceu. Só que ele foi diagnosticado como segundo o coração de Deus. Olha a honra que Davi teve. Foi um homem segundo o coração de Deus. Agora Saul não. Saul justificava os seus erros. Lembra-se de quando ele matou os amalequitas e trouxe consigo o rebanho, as coisas do rei e até mesmo o rei. E aí Samuel teve que ir lá e tirar a sua vida, tirar a vida na realidade do rei Amaleque. E ali é que está um grande segredo que o Senhor faz com que eu faça uma reflexão. A minha reflexão é que diante da culpa ou do pecado ou do erro, eu não tenho que justificar. Eu tenho que reconhecer que errei, deixar de lado, tirar da minha vida e ter uma sinceridade e dizer para Deus que eu não vou mais fazer isso. O grande segredo não é justificar, e sim reconhecer o erro e deixar para trás o erro e viver uma nova história diante de Deus. Tá bom? Então fica aí a dica. Não faça justificativas.
reconheça que você errou e peça perdão, porque o Senhor perdoa todos os nossos pecados, tá? 1.3 diz assim, ó, a atuação do inimigo de nossas almas. Aí na sua revista está escrito: e ouvi uma voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. E a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está vendo aí? Apocalipse 12, versículo 10. Está escrito que o nosso inimigo nos acusa diante de Deus. Ele atua desta forma para tentar destruir a criação de Deus, que é eu e você. A criação de Deus, que é perfeita, é agradável aos seus olhos, se relaciona com Ele, tem uma harmonia com Deus. É essa criação que Ele quer destruir. Então, vejamos o que temos feito, vejamos qual é a nossa sinceridade, qual é o nosso objetivo, o que temos diante de Deus, para que nós possamos crescer não somente fisicamente, mas também espiritualmente para com Deus, tá bom? Tópico 2, falando sobre uma vida sem condenação. Não há condenação nenhuma, vou dizer mais uma vez, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O tópico 2.1 diz assim, ó: de que tipo de condenação a Bíblia trata? A Bíblia descreve que Deus primeiramente disse a Adão que não desobedecesse. Adão fez o que Deus disse que não... E Adão fez o que Deus disse que não deveria ser feito. Por causa de seu pecado, Adão não apenas ficou sujeito à morte física, mas também à morte espiritual, ou seja, uma eternidade afastado da presença de Deus, sem salvação. Este período de tempo, onde Deus lança uma ordem a Adão, Adão desobedece a ordem de Deus, fica-se um período de tempo entre Deus e Adão sem relacionar-se. Não havia mais relacionamento. Mas como assim, irmão Ricardo? Por que o senhor fala de relacionamento? Lendo a Bíblia, nós vemos no início do Gênesis que Deus se relacionava com Adão no Jardim do Éden. Todos os dias, na viração da tarde, a Bíblia diz que Deus descia no Jardim do Éden para conversar com Adão. Isso chama-se relacionamento de quem tem comunhão. Era esse relacionamento que Deus tinha com Adão. A partir do pecado, quebra-se o relacionamento entre o homem e Deus. E aí vai surgir um novo relacionamento a partir da aliança feita com Adão quando ele sai do Éden. Aí inicia a primeira aliança, que é chamada de aliança adâmica. Olha só, mas uma vida sem condenação. Adão poderia morrer naquele exato momento, Deus destruir a sua vida, tirar o sopro do Espírito Santo do seu pulmão, e ele poderia automaticamente ser extinguido, acabado. Mas não, Deus o perdoou do seu pecado quando ele reconheceu que errou. Mas como, irmão Ricardo, que ele reconheceu que errou, sendo que ele disse que: Senhor, mas a mulher que tu me destes, que o Senhor colocou diante, foi ela que me deu do fruto do conhecimento do bem e do mal para eu comer. Mas ele reconhece, quando ele vê a soberania de Deus, e o perdão de Deus é concedido quando a Bíblia menciona que Deus faz vestes de animais para Adão e Eva. Está aí o grande segredo.
Deus já perdoou Adão e Eva quando Deus dá a roupa, a vestimenta para Adão e Eva. Está aí um grande segredo. Deus poderia expulsar eles do Éden do jeito que eles estavam? Naturalmente. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, dá vestimenta para que eles possam se cobrir da sua nudez e permite que eles saiam do Éden e debaixo da bênção, porque o Senhor dá terra para ele produzir, trabalhar e se alimentar. É claro que no Éden ele já tinha tudo pronto, agora ele vai ter que produzir, vai ter que plantar, vai ter que regar, vai ter que crescer para depois ele se alimentar. Mas em nenhum dia nós bem sabemos que ele passou fome, que ele foi amaldiçoado de forma alguma. Não há condenação alguma, porque o Senhor o perdoou, o Senhor teve misericórdia dele. Agora é claro que alcançou as nossas vidas, nos alcançou, e nós estamos hoje vivendo uma vida um tanto difícil, mas o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, e é Ele quem tem nos protegido, é Ele quem tem nos dado o escape para que possamos estar aqui todos os domingos, todos os dias, adorando e exaltando o nome do Senhor. Tá bom? Olha só, tópico 2.2, o que Deus fez por nós? É uma pergunta muito interessante. Em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe a paz e nos aproximou dele. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos se fez um. Tá vendo? Só há um jeito de chegar diante de Deus, através do sangue de Jesus do Calvário. O que Deus fez por nós depois do afastamento do homem de Deus? Entregou o seu Filho para que fosse reatada a aliança através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém? O tópico 2.3 diz assim, devemos andar segundo a lei do Espírito. O texto de Romanos diz assim: isto significa que as pessoas que não têm a Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, colherão um sentimento de culpa constante por não fazerem o que Deus ordena. Olha só, há um sentimento de culpa, de depressão, de desgosto, ansiedade, naqueles que não têm a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Por quê? Porque o inimigo, que como eu falei no tópico 1, é o nosso acusador, ele sempre vai martelar para que essas pessoas entendam que não há jeito para a vida deles, que não há perdão para os seus pecados, que não há opção para que eles possam mudar de vida, que não há uma luz no fim do túnel para que as suas vidas sejam transformadas. Andar segundo a lei do Espírito é entender que o Espírito está submisso a Deus, que o Espírito está submisso às vontades do Eterno. Aí é onde entra uma comparação. Olha, como é viver segundo a carne e como é viver segundo o Espírito? Viver segundo a carne é entregar o seu corpo aos prazeres carnais, concupiscência dos olhos, desejo desenfreado, cobiça, deleites aos seus prazeres, viver tudo aquilo que desagrada a Deus. Viver segundo o Espírito é matar a carne, é revogar os seus desejos, é renegar a sua vida e deixar diante de Deus o projeto, o plano. É falar: Senhor, eu tenho até um plano aqui, mas eu vou deixar o Senhor resolver. É o Senhor quem vai dar o último parecer aqui, é o Senhor que vai resolver o problema. É deixar diante de Deus toda a nossa trajetória, confiando nele, que ele é quem resolve os nossos problemas. Tá bom? Olha só, o tópico, dando continuidade aqui no tópico 2.3,
fala assim, ó, não te maravilhes de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. A gente viu isso na lição passada, falando sobre o novo nascimento. O vento sopra onde quer, e onde a sua voz vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui o argumento, por analogia, é particularmente potente, porque se baseia em um jogo com a palavra pneuma, que significa tanto vento quanto espírito. O fato do vento ninguém pode negar. O seu comportamento, de onde e para onde, nenhum humano, nem mesmo professor, conhece a sua totalidade. Foi aquilo que eu falei. Projetamos, sonhamos, mas quem faz as coisas acontecer é Deus. O vento, ele obedece à ordem do seu superior. E quem é que ordena o vento? O próprio Deus. Quer um exemplo? Jesus Cristo, como homem, estava dormindo na polpa do barco, e o barco quase indo a pico. Pedro ali, apavorado, olhou para Jesus e disse: Senhor, não te incomodas que nós estamos indo a pico aqui, a água já está entrando no barco, nós vamos morrer? Aí o Senhor falou: olha, espera aí só um pouquinho. Vento, aquieta-te. Mar, calma. E tudo se acalmou, o vento se aquietou e tudo foi resolvido. Então veja que o Senhor ordena, manda, é Ele quem é a autoridade máxima, é Ele quem diz, é Ele quem sopra, é Ele quem dá a última palavra. Então nós temos que ser assim, andar segundo o vento, o Espírito, andar segundo a vontade de Deus. Não há momento algum que nós venhamos dizer: eu mando, eu desmando, eu faço do meu jeito. Não. Temos que seguir um plano e deixar diante de Deus para que Ele possa dar a última palavra para os nossos projetos. Tá bom? Falando sobre uma vida sem acusação, tópico 3. Esse tópico 3 ele é muito interessante, meus irmãos. Por quê? A vida sem acusação diante de Deus é uma grande verdade. Porém, há uma situação perante a sociedade que nós temos que cumprir. Por quê? O Senhor nos perdoa no âmbito espiritual, a nossa vida espiritual é perdoada, nosso ser é perdoado, o nosso intelecto, o nosso corpo, tudo é perdoado em nós. Os nossos pensamentos são perdoados. Mas existe uma coisa que nós temos que entender: tudo aquilo que semeamos, automaticamente colheremos. Não tem como eu semear figo e colher uva. Não tem como eu semear espinho e colher rosas. Não tem. Se eu vou semear espinhos, eu vou colher espinhos. Se eu semear figo, eu vou colher figo. Se eu semear uva, eu vou colher uva. É naturalmente a ordem dos fatores. Existe um detalhe aqui muito interessante, que é entendermos que quando nós semeamos coisas erradas, embora o Senhor nos perdoe, nós vamos ter que sofrer o dano da condenação, não no âmbito espiritual. Nós vamos sofrer o dano através no âmbito social. Quer um exemplo? Quantas pessoas estão presas, mas reconheceram Deus como único e suficiente Salvador, porém não podem ser libertos, não podem abrir o cárceres para eles e eles sair de uma hora para outra. Por quê? Porque existe uma lei terrena e existem autoridades para cumprir essa lei. É por isso que as pessoas, mesmo reconhecendo a Deus, elas precisam cumprir o seu tempo na prisão para depois ser libertas. Agora, isso é o grande segredo. Mesmo você estando preso e reconhecendo Deus como o único e suficiente Salvador, isso implica que Deus te perdoou no âmbito espiritual. A sua vida está regenerada. Você cumprirá a pena? Cumprirá. Por quê? Porque foi uma consequência de uma ação passada que você teve no âmbito social, não no espiritual, no âmbito social. Porque no espiritual você já está perdoado. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. O tópico 3.1 diz assim: o salmista disse sobre o fato de que Deus sabe sempre o que fazemos.
diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ou seja, o salmista está dizendo que tudo está diante de Deus e não há nada que esteja encoberto, que não haja de ser descoberto. Olha só, tem uma coisa que me chama a atenção quando eu falo de Adão. Adão estava nu e atrás da figueira. Sabe o que me chama a atenção? Que ele tentou se esconder do Criador, daquele que fez todas as coisas. Deus já sabia aonde ele estava. Agora o que Deus queria era que Adão reconhecesse o seu erro. Mas quando Deus pergunta a Adão, onde é que tu está, Adão? Deus já sabia. Mas quando ele pergunta a Adão, onde é que tu está? Deus está dizendo, meu filho, reconhece que tu errou, pede perdão e assume os teus erros. Era isso que Deus está dizendo. Nós não podemos de forma alguma tentar esconder diante de Deus algo que Ele mesmo já viu, já contemplou, porque o seu rosto está diante de toda a terra. Tópico 2.3, na realidade, 3.3, diz assim, ó: praticaram coisas que ultrapassaram os limites, acusação diante dos homens, falando sobre o que eu estava dizendo agora, sobre ato e consequência dos atos. Praticaram coisas que ultrapassaram os limites aceitáveis na esfera social. E evidentemente que tais atos são fruto do pecado. E há atos cujas consequências transcendem o momento em que foram praticados, trazendo sequelas para a sociedade. Deus perdoa tais atos? Sim, sem sombra de dúvida. Se houver um coração verdadeiramente arrependido e desejoso do perdão. Entretanto, é possível que tais atos sejam alcançados pela consequência de suas atitudes. Toda ação gera uma reação. Se eu tive uma atitude atrás que não foi agradável aos olhos do Senhor, infelizmente, ou diante da sociedade, infelizmente, eu vou colher aquilo que eu plantei no passado. Falei ainda agora sobre semeadura. Mesmo nesses casos, o perdão de Deus não é revogado. Apesar da condenação dos homens, é possível que muitas pessoas, com base no senso comum de justiça, nunca esqueçam de pecados ou crimes praticados por essas pessoas. É assim, o ser humano tem uma memória, né, muito elevada. E o que acontece é que, vou citar um exemplo, um ex-estuprador, um ex-pedófilo, mesmo que ele se renda aos pés do Senhor, que ele reconheça que foi falho, pecador, que entenda que Deus o perdoou, mesmo assim a sociedade, ainda as pessoas vão olhar para ele de uma maneira diferente. Porque aqueles que não têm Cristo no seu coração, demorará, sem sombra de dúvida, para perdoar essa pessoa das atitudes, dos erros que ela teve no passado. Tá bom? Então isso é algo que nós devemos ter em mente. Mas, deixando claro que Deus o já perdoou, que Deus já livrou, que Deus já libertou ele dos laços do inimigo. Concluindo, viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isto não é um precedente para que venhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divina. Olha só, chegando ao final e falando sobre este texto aqui, conclusão, o comentarista fez uma colocação muito linda quando disse que isso não é um precedente que nos dá liberdade para alcançarmos os nossos deleites, fazer as nossas vontades e falar, não, mas depois eu vou ser perdoado, depois o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me dar o escape. O Senhor pode te perdoar sem sombra de dúvida, o Senhor pode te dar o escape sem sombra de dúvida, mas os seus atos que foram errados, as suas atitudes que gerarão consequências erradas.
É isso aí que é o grande segredo. Você trabalhou, você fez, você produziu coisas erradas, fez coisas maléficas, infelizmente você vai colher coisas que são desagradáveis, tanto a você como a qualquer um que aja desta forma, tá bom? Então fica aqui o meu forte abraço, muito obrigado por você estar contente, compartilhando, participando, acompanhando a live, acompanhando aí esta lição de número 3, falando sobre crendo aí na palavra de Deus. Muito obrigado por tudo, tá bom? Deus abençoe você neste domingo do dia 19 de julho de 2020. E eu agradeço a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Que o Senhor continue te abençoando. Não se esqueça de inscrever-se no canal, tá? Vai lá, comenta, dá um joia, porque quando você faz isso, automaticamente você está alavancando aí este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Um forte abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.